Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Histogel, sou o professor Horácio. Tema importante de geografia falando sobre as bacias hidrográficas brasileiras. Na aula passada nós falamos sobre hidrografia em geral, sobre os volumes de água, poluição, conceituamos a bacia hidrográfica e hoje nós vamos continuar essa aula falando de bacias hidrográficas no Brasil. O Brasil é um país continental, com mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e um país que está 93% do território em uma área de clima tropical. Ou seja, o Brasil tem volumes de precipitação bastante elevados e um litoral também muito extenso, mais de 7.500 quilômetros de extensão, o que dá ao Brasil realmente um clima muito favorável, tanto de temperaturas elevadas quanto de índice de chuvas, índice de pluviosidades. Portanto, algumas características são muito comuns para a hidrografia brasileira. Um primeiro exemplo seria a maioria dos rios brasileiros são perenes, ou seja, nunca secam. Com exceção do semiárido nordestino, todo o restante do Brasil tem rios caudalosos, com bastante volume de água, com regimes em geral pluviais, ou seja, advindos das chuvas, da formação das nuvens de chuvas, mas também, como é o caso da bacia amazônica, com regime nival, ou seja, o degelo de neves das montanhas na Cordilheira dos Andes. O Brasil também apresenta uma drenagem predominantemente exorreica, ou seja, os rios brasileiros correm para o mar aberto, são tributários do Oceano Atlântico. Essa também é uma característica muito importante. Um outro fator que tem algumas exceções e serão citadas aqui é o fato da grande parte dos rios brasileiros serem rios planálticos, ou seja, rios que têm uma queda muito elevada, que oferecem, como vocês viram na aula passada, um grande potencial para a produção de energia hidrelétrica, tudo bem? Mas, não se engane, a bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, e a bacia do Paraguai, junto com algumas bacias no sul do país, oferecem possibilidades de navegação porque são áreas mais planas, são bacias que nós chamamos de planícies, ou seja, áreas relativamente planas que oferecem potencial de transporte marítimo, tudo bem? Vamos começar falando da bacia hidrográfica amazônica. Ela não é apenas brasileira, ela é cortada por Brasil, Colômbia, Venezuela, Guiana, Peru e Bolívia. 3,8 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, mais da metade da bacia hidrográfica amazônica fica no território brasileiro, tudo bem? Então nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, com 7 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 3,8 milhões são nossos, são território brasileiro nacional, ok? 20% de toda a água fluvial, ou seja, de rios do mundo, estão na bacia amazônica. Nos períodos de cheia, que são então os meses de verão, principalmente, quando há mais degelo de neves dos Andes no Peru e quando há mais chuva na região amazônica, nós temos um volume total de 190 mil metros cúbicos de água por segundo. É um volume absurdo, representando então 20% de todas as águas fluviais do planeta. Ok? É uma bacia de planície, ou seja, ela é predominantemente baixa e plana, tendo um potencial muito maior para o transporte, ligando várias regiões do centro-oeste para o norte do Brasil, fazendo transporte por cabotagem, transporte marítimo de produtos agrícolas, de produtos minerais e assim por diante. Muito importante, então, para o desenvolvimento econômico dessa região. O que não é apenas, em regra, o transporte, porque nas bordas da região amazônica nós temos ao norte o Planalto das Guianas e ao sul o Planalto Central brasileiro. E alguns dos rios afluentes da bacia amazônica têm uma boa queda d'água, oferecendo também potencial energético, potencial hidrelétrico. Tudo bem? Nós temos uma polêmica, porque é uma região coberta pela maior floresta do mundo, com uma biodiversidade absurda, e óbvio que você já sabe que a construção de usinas hidrelétricas, ela requer uma área muito grande, ela requer o alagamento desses rios, o que acaba gerando assoreamento, o que acaba gerando morte e prejuízo para a fauna aquática em geral dessa região. E uma vez que você tem uma região com uma ampla biodiversidade, isso obviamente coloca em risco a floresta, coloca em risco os animais, o ecossistema da floresta como um todo,
nós temos como exemplo aqui as usinas de Santo Antônio e Jirau, que são usinas tradicionais da região amazônica, produzindo energia para esses mais de 10 milhões de habitantes, somando toda a região, aí chegando próximo de 20 milhões de pessoas que dependem da floresta amazônica para sobreviver. Essa energia é muito utilizada pelas indústrias de mineração, que são indústrias que usam muita energia elétrica para poder fazer a separação, fazer o tratamento dos minérios, e acabam então ficando com 20, 30% da energia elétrica produzida por essas usinas. Temos também a polêmica construção da usina de Belo Monte durante os governos petistas, 2010, 2015. Essa usina, que está no rio Xingu, no Alto Xingu, ela foi feita com um projeto tentando minimizar os danos ambientais, mas, obviamente, você imagina que ela ocupou uma área muito grande, represando esses rios, criando problemas ambientais e problemas sociais, porque muitas populações tradicionais, ribeirinhas, acabam sendo expulsas das suas terras para a construção de obras de infraestrutura como essa. E nós temos a polêmica usina de Balbina, que ela fica no norte de Manaus, e ela é muito pouco produtiva e gera danos ambientais gravíssimos. Ou seja, o grande problema dessa história toda é que Belo Monte vem a se tornar um elefante cor-de-rosa, um elefante branco, assim como a usina de Balbina, que fica no norte de Manaus, que é uma usina pouco produtiva e muito danosa do ponto de vista ambiental. Tudo bem? Indo para uma segunda bacia hidrográfica do Brasil, nós vamos falar um pouco da bacia de Tocantins-Araguaia. Essas bacias, elas nascem no centro-oeste brasileiro e correm para a região norte do Brasil, ficando então concentrada na região mais centro-oeste brasileiro. Nós temos dois importantes rios que se encontram no estado do Tocantins. Tá? Esses rios, que são o rio Araguaia e o rio Tocantins, têm uma função econômica absurda, dado que o centro-oeste é uma importante região agrícola do Brasil. O rio Araguaia, ele tem as suas águas drenadas por irrigação agrícola, principalmente para a produção de milho, soja, cana, entre outros, através também da pecuária, né? Da pecuária bovina e entre outros animais que são criados nas fazendas dessa região. Já o rio Tocantins tem um importante potencial hidrelétrico. Ele sustenta, então, a segunda mais importante usina hidrelétrica do Brasil, que é Tucuruí, que tem uma produção de energia elétrica muito significativa, junto com a usina de Serra da Mesa, que também é uma importante usina hidrelétrica dessa região. Vejam, então, que os dois rios formam, vamos dizer assim, um polo de infraestrutura energética e de recursos que são utilizados tanto na agricultura quanto na indústria, né? São recursos então de irrigação e energia elétrica, e nós vamos ter dentro do território brasileiro uma das maiores bacias hidrográficas do Brasil, com 1 milhão de quilômetros quadrados, ok? Bom, importante entender que esse processo de irrigação em uma área quente e seca como o centro-oeste, principalmente no rio Araguaia, assim como o rio São Francisco, que também, nós vamos falar no final, mas faz fronteira com o centro-oeste, passa por regiões de Cerrado e por regiões de Caatinga, acabam gerando um prejuízo ambiental gigantesco, porque há uma evaporação nessas áreas muito quentes e secas, gerando salinização e gerando perda do volume de águas desses rios. Se não houver um controle desse processo de irrigação, pode realmente gerar graves danos para essas bacias hidrográficas, assim como nós falamos lá no Mar de Aral, no Cazaquistão, né, que basicamente perdeu 70% de todo o seu volume de água por canais de irrigação feitos durante a União Soviética nos anos 60. Tudo bem? Avançando, falando de mais uma importante bacia hidrográfica brasileira, a bacia hidrográfica do Paraguai. Ela nasce próxima a Cuiabá, no estado do Mato Grosso, e ela corta também a tríplice fronteira brasileira. Ela corre para o Paraguai, Argentina, termina no Uruguai, desaguando então no Oceano Atlântico, no sul da América do Sul. Essa bacia do Paraguai ela é basicamente uma bacia de planície, então ela é extremamente aproveitada para o transporte marítimo, e nós temos a importante hidrovia Paraguai-Paraná, com 3.442 quilômetros de extensão, onde você consegue colocar um barco no Mato Grosso e chegar ao Uruguai. Normalmente são produtos agrícolas e pecuários que são transportados por essa importante hidrovia.
Uma coisa que eu não citei aqui na Amazônia, que eu gostaria de voltar, é que os rios podem ter até 50 quilômetros de largura e 100 metros de profundidade nos períodos de cheia, ou seja, nos meses de verão, aí, dezembro e janeiro. É muita água no mesmo lugar, é realmente uma concentração hidrográfica muito forte. Essa bacia hidrográfica do Paraguai, ela se assemelha em algumas características. Exemplo, o Pantanal Mato-Grossense, nós temos a maior bacia inundável do mundo, com 880 mil quilômetros quadrados de áreas inundáveis. Ou seja, nos meses de chuva, é realmente uma região que cria um volume de água realmente muito importante. Nesse caso, como é planície, importante para transporte e navegação. Nós vamos ter aqui, para fechar essa aula, a importante bacia hidrográfica do Paraná, que é uma bacia que fica no centro-sul do Brasil, região sudeste e sul.Essa bacia hidrográfica é a região com as maiores concentrações de população do país, com mais de 50 milhões de habitantes, ou seja, mais de 30% da população brasileira. Esses dados são até um pouco ultrapassados já. Se a gente analisar hoje em 2020, já supera isso com certeza. Nós temos, então, uma bacia hidrográfica planáltica, com uma enorme capacidade de produção de energia, e nós temos, por isso mesmo, a maior e mais importante usina hidrelétrica do país, que é a usina binacional de Itaipu, que faz fronteira com o Paraguai. Então, nós criamos uma usina nos anos 70, nos anos 80, ali com a ditadura militar, que dispõe, então, de toda a produção de energia, 50% para o Brasil, 50% para o Paraguai. Uma questão importante, o Paraguai é muito menor que o Brasil e tem um desenvolvimento urbano e industrial também muito reduzido em comparação ao Brasil. Parte dessa energia, desses 50% de energia que eles têm direito, eles acabam não utilizando. E foi feito um acordo, na época, que o Paraguai tem que vender essa energia para o Brasil. Isso é um tema polêmico para os paraguaios até hoje e sempre existe algum tipo de conflito nas reuniões entre os presidentes dos países Brasil e Paraguai para tratar essas questões. Tudo bem? Nós vamos ter a bacia do Paraná formada por importantes rios que em alguns trechos podem ser navegáveis. Foram feitas obras de infraestrutura para poder tornar alguns trechos como o Paraná e o Tietê áreas navegáveis, então é possível fazer transporte de mercadorias em alguns trechos dessa bacia. E importante também citar que embaixo dessa bacia nós temos o maior aquífero do mundo, que é o aquífero Guarani, com uma quantidade de água absurda, e estando em uma região agrícola, predominantemente agrícola, esse aquífero, que é o maior do mundo, ou fica ali entre os maiores do mundo, ele tem um grave risco ambiental por contaminação de agrotóxicos, além, obviamente, das chuvas ácidas, né, da deposição de rejeitos residenciais, industriais, contaminação nas grandes cidades, urbanização, mas principalmente por agrotóxico. Esse aquífero Guarani está sofrendo, então, um grande risco de contaminação e poluição. Ainda sobre a usina de Itaipu, ela é a segunda maior do mundo, só perde para a usina das Três Gargantas da China. Por termos muitos rios planálticos e muito volumosos em termos de água, Brasil, Canadá, Rússia, China são os países do mundo com a maior produção de energia hidrelétrica do mundo. Tudo bem? Para terminar nossa aula, vou falar um pouco sobre a bacia hidrográfica de São Francisco, que é extremamente importante para o Brasil e para as regiões que são cortadas por esse importante rio. O Rio São Francisco nasce no sul de Minas, na Serra da Canastra, e ele corre sentido centro-oeste, nordeste, semiárido ali do nordestino, sertão nordestino, até desaguar no Oceano Atlântico. Esse rio é o maior rio dentro do território brasileiro, com 2.700 quilômetros de extensão. Então, o Velho Chico, como é conhecido, é o nosso maior rio dentro do território. Ele corta a região sudeste, centro-oeste e interior do nordeste até chegar ao litoral. E, portanto, ele passa por regiões de cerrado e por regiões de caatinga, cortando todas essas regiões. O grande desafio para o Rio São Francisco, apesar de ser um rio muito caudaloso, com muita água, é que parte desse rio está sendo desviado para abastecer rios intermitentes no semiárido nordestino.
E muito da água do Velho Chico também é utilizada para irrigação no centro-oeste brasileiro. Regiões que são naturalmente quentes e secas, gerando muita evaporação. Essa evaporação ela gera salinização, excesso de sais minerais no solo e gera também uma perda substancial dessas águas. Um desperdício muito grande dessas águas que no caminho da transposição, da irrigação, acaba sendo evaporada. Há um prejuízo social e principalmente ambiental por trás disso. Nós temos o projeto, o megaprojeto da transposição do Rio São Francisco, o eixo leste já estava funcionando e o eixo norte está prestes a iniciar. Com a transposição dessas águas para os rios semiáridos do Brasil, há realmente um risco muito grande de destruição desse que é o mais importante rio dentro do território brasileiro, no Brasil. Lembrando que nós temos também a importante usina hidrelétrica de Xingó e principalmente de Paulo Afonso, que são duas usinas hidrelétricas com bastante potencial energético no caminho então do Rio São Francisco. Tudo bem? Nossa aula termina aqui. Espero que você tenha entendido. Deixa um like no vídeo, compartilha com seus colegas. Até a próxima aula. Valeu!